Olá, bom dia. Hoje é o dia 11 de novembro. 11 de novembro é um dia feriado aqui na França, pois comemoramos o armistício de 1918, que antecedeu o final da Primeira Guerra Mundial. Foi o Tratado de Versalhes, em 1919, que terminou definitivamente a Primeira Guerra. E muitos dizem que deu início à Segunda. No armistício de 1918, às 11 da manhã do dia 11 de novembro, foi assinado, então, esse tratado entre a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Alemanha. A palavra armistício vem de uma palavra latim que significa ficar quieto, ficar tranquilo. E foi, então, o ceasefire, foi o cessar-fogo para aquela terrível guerra que matou muita gente, principalmente aqui na França, onde a maior parte das batalhas aconteceram. E hoje eu gostaria, então, e esse tratado foi assinado em Compiègne, na Picardia, que fica no norte da França. Grandes partes das batalhas da Primeira Guerra Mundial aconteceram, inclusive, no norte da França. Na Picardia, no Pas-de-Calais, no departamento do norte, departamentos onde nós moramos durante 14 anos. E a gente vê, inclusive, na região onde moramos, onde fui pastor, no norte da França, os campos foram cobertos de corpos e cemitérios desta Primeira Guerra em todo lugar. Hoje eu gostaria de falar não só de um armistício, mas também da capitulação, do final total de toda a guerra espiritual. E eu gostaria, então, de ler com vocês alguns textos das Escrituras. O primeiro se encontra em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou. A palavra manifestar, o verbo manifestar, se manifestar, é extremamente importante na primeira carta de João. Aliás, a carta começa dizendo que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, a vida eterna, se manifestou. Ou seja, o Cristo veio a esta terra para destruir as obras do diabo. E aqui, nessa primeira epístola, no capítulo 3, o pecado é visto como uma obra do diabo. O final de toda a guerra com o diabo aconteceu na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus morreu e 3 dias depois ressuscitou. Ele destruiu assim as obras do diabo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diz Paulo em 2 Coríntios 5:21. A diferença do pecado aqui é a justiça, o que está do outro lado do universo em relação ao pecado é a justiça de Deus. Inclusive, muitos teólogos dizem que pecar, que quer dizer em grego passar ao lado do alvo, é passar ao lado da justiça de Deus. A justiça de Deus é tudo o que você precisa para viver bem aqui e para viver muito bem no outro lado da vida, depois da morte. A justiça de Deus é essa forma maravilhosa que Deus tem de ser, de viver, de respirar, de andar, de correr. A única forma que você tem de viver com Deus é através de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus destruiu a morte e o pecado e nos dá a possibilidade de nos tornarmos justiça de Deus. Nele. O pecado gera morte. A justiça de Deus nos põe na vida eterna. Nos conduz à vida eterna, coloca a vida eterna em nós. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz Romanos 5:1. Temos paz com Deus. O alvo do armistício é fazer com que a paz volte aqui para essa parte do mundo. 4 anos de guerra. Uma guerra de trincheiras, como se diz. Quando você visita a região onde moramos, no norte da França, você pode, então, ver esses museus a céus abertos, onde eles deixaram intactas as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E você percebe que os homens, os alemães, lutando contra
contra os franceses, os ingleses, os americanos, estavam super pertos. Passavam meses atirando uns contra os outros. A única forma de cessar a guerra que reina no coração do homem é através da justiça de Deus. Através da justificação pela fé. Porque a justificação pela fé penetra no teu coração, enche a sua vida de paz e você não está mais em conflito com Deus. Porque o pecado que fazia com que você vivesse fora da vontade de Deus foi morto na cruz. E o pecado é um grande aliado, e a gente fala muito de aliado na guerra, né? É um aliado do inimigo. Mas o Filho de Deus já se manifestou para destruir as obras do diabo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou no seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Você tem a essência de Deus em você quando você tem Cristo, porque Deus é amor. E ele derrama o seu amor, HP, no seu coração, através do Espírito Santo. Se você está em Cristo, você tem o amor de Deus em seu coração. E olha aí que coisa, que arma poderosa que Deus nos dá. Falando de guerra, a gente pensa em armas, mas aqui é uma arma espiritual. O amor de Deus, que perdoa tudo, que não guarda mágoa. Leia 1 Coríntios 13, a gente não tem tempo de ler aqui nessa meditação. Você vai ver as qualidades desse amor. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Ele se tornou maldição. Ele pegou sobre si a nossa maldição. A guerra que vivia, que estava no nosso coração, que destrói famílias inteiras, que destrói bairros e cidades e o mundo. Esse mal, Cristo levou sobre si. Então você não precisa mais carregar maldição alguma. Se fala muito em maldição de família, maldição daquilo, maldição disso. Cristo já levou a sua maldição em seu próprio corpo, há 2000 anos atrás, e para confundir ainda mais o cérebro de alguns, Pedro diz, antes da fundação do mundo. Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos diz Romanos 6:23. Jesus te livra da maldição. Jesus te livra do pecado e assim te livra da maldição. Ele te justifica, ele enche o seu coração de amor. E ele te dá a vida eterna. Esta é a palavra eterna que Deus que te conhece. Esta é a vida eterna, desculpa. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17:3. Se você um dia quiser saber o que significa ter a vida eterna, você descobre isso em João capítulo 17. A vida eterna consiste em ter um relacionamento com Jesus. Quanto mais íntimo de Jesus você for, quanto mais o conhecer, quanto mais tempo você passar com ele, mais você entende o que é a vida eterna. O diabo veio para matar e destruir. Jesus veio para dar a vida eterna. Se você ainda não assinou o armistício, que hoje seja um dia que você assine esse armistício. Porque, na verdade, ele já foi assinado na cruz do Calvário. O conflito terminou. Você não pertence mais ao diabo. Você pertence a Deus. Que Deus te abençoe.